Bem-vindos ao canal Reformados Cristãos. Vídeos novos todos os dias com base na teologia da Reforma, com pastores e pregadores confessionais. Bom dia, irmãos. Peço para vocês abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 39. Nós vamos ler esse capítulo. Eu vou dar um pouco de contexto do que a gente falou nas duas primeiras palestras, segunda à noite, ontem pela manhã. E aí a gente entra neste capítulo aqui. Gênesis 39. Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito: desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que lhe estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Nós estamos falando sobre como é que o Evangelho de Cristo se mostra na história de José. E o título da minha palavra nesta manhã é Deus presente nas tribulações. O que eu quero mostrar aqui em conexão com o que a gente estava falando é que eu tenho me proposto a lhes mostrar como é que as narrativas do Antigo Testamento, em especial as narrativas da vida de José, apontam ou devem nos apontar para uma história de redenção que culmina na pessoa e obra de Jesus Cristo,
antes do que a gente cair em ensinos moralistas, não é? Eu falei de 2 erros que eu enxergo que são comuns quando as pessoas pregam em histórias. Ou elas aplicam para lições de comportamento, ou elas alegorizam, espiritualizam detalhes da história, talvez até no desejo de fazer conexão com Jesus Cristo, naquilo que eu chamei de tipologização. Então, eu expliquei isso na primeira palestra, de maneira rápida, e eu vou tentar bater nessas teclas ao longo da nossa semana, para ficar mais claro como é que as pessoas caem numa dessas 2 armadilhas, tá? O meu desejo, em contrapartida, é mostrar que as narrativas de José exemplificam sua necessidade do Senhor. O Evangelho está presente aqui. Gênesis é um livro que retrata diferentes histórias de famílias e todas elas quebradas, como a gente viu ontem, de maneira muito explícita, né? O capítulo 37 deixa assim muito rasgado, muito claro, todas as falhas daquela família. Então, o desejo meu não é mostrar que a gente tem que imitar José, e sim falar do Evangelho, que José e a família de José, no caso a família de Jacó, né, como essa história toda nos mostra, tá? Então o meu desejo vai ser apontar para o Evangelho de Jesus Cristo, inclusive para famílias quebradas. Deus escolheu essas famílias para iniciar o seu povo, e Deus não escolheu coisa boa. Esse é o ponto que eu tenho que destacar. Gênesis 37 pinta muito bem o começo dessa história, porque ele não escolheu uma família muito boa. Ele escolheu uma família bem complicada, não é? Repleta de problemas. Bem, ontem eu falei um detalhe que deveria ter chamado a nossa atenção, mas que nem sempre é facilmente captado. Eu disse que no capítulo 37 de Gênesis não existe nenhuma referência a Deus, que é uma particularidade de todos os capítulos que eu vou expor para vocês aqui. Eu não vou expor toda a história de José, seriam muitos capítulos, até o capítulo 50, mas de todos que eu vou expor, é o único que não tem nenhuma referência a Deus. E não ter uma referência a Deus faz a gente ter mais facilidade de cair no moralismo, porque Deus não está tão explícito. Bem, olha que interessante, o capítulo 39 é o contrário do 37, porque o 39 é o que mais menciona Deus em todas as narrativas de José. A gente pode não atentar para isso, mas é uma estatística inclusive. O nome sagrado de Deus, aquele nome com o qual ele se apresentou ao seu povo, Yahvé, ou Yehová, ou Jeová, não importa como você aprendeu, o chamado tetragrama sagrado, eram 4 letras no hebraico, e esse nome sagrado que Deus usou para falar que ele é o Deus de aliança, o Deus fiel ao seu povo, ele é utilizado 8 vezes nesse capítulo. E eu quero dizer para você que isso é notório pelo seguinte: ele só aparece 4 outras vezes do capítulo 37 ao 50. 8 só no 39 e 4 outras vezes do 37 ao 50. Quer dizer, o 39 está repleto do Senhor, né? Deus aparece o tempo todo, aparece o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, 8 vezes. E mesmo com essas 8 menções, a gente imaginaria assim que seria fácil nós falarmos de Deus, termos pregações e aulas que são teocêntricas, não é? E falarmos da obra de Cristo. Mas, até num capítulo como 39, não é difícil cair em moralismo. Ontem, eu estava estudando um pouquinho mais para essa mensagem de hoje, e eu resolvi pegar um livro, que eu já imaginava que ia cair em moralismo. Dito e feito. Capítulo inteiro é assim: fuja da tentação, seja como José, resista bem, porque José é um exemplo de alguém que fugiu da tentação.
É verdade que José é exemplar no fugir da tentação. Mas no capítulo em que tem 8 vezes o nome do Senhor, inclusive emoldurando a narrativa, porque aparece várias vezes o nome Senhor nos versículos 1 até o 6. E depois Senhor no final quando ele vai para a prisão. Quer dizer, a narrativa começa com o Senhor repetido várias vezes. E termina com o Senhor repetido várias vezes. E ainda assim, tudo que você tira do texto é vença a tentação. Cara, a gente é muito legalista. Mas isso não é incomum. Cair nesse tipo de moralismo, como eu falei, não é incomum. Ou ir para aquela tentativa meio maluca de saltar para Jesus Cristo de forma descuidada, não é? Eu li um autor que é muito perspicaz em dizer assim que José lembra Jesus Cristo em ser alguém que é contado entre os transgressores por causa de um juízo opressor. Eu acho que essa analogia é bastante sensata, mas ele dá uma exagerada quando ele fala assim, que José vai parar numa prisão em que tem o copeiro e o padeiro, lembra? Assim como Jesus foi crucificado entre 2 pecadores. Aí você começa a viajar na maionese, né? Que aí fica bonito, você fala assim, tem um pecador de um lado, outro pecador de outro, né? E aí, tipologização também é uma criatividade sem rédeas, sem freio. E eu não quero que a gente caia nisso. Quero que a gente entenda sobre o que é essa história. Lembra que eu falei que aprender a ler a Bíblia de forma cristocêntrica significa assim. Eu tenho que lembrar que esse texto, que a Bíblia Sagrada é uma história de redenção. Se é uma história de redenção, o que essa porção, essa narrativa me ensina sobre o meu pecado e a minha necessidade de redenção? Sobre as minhas fraquezas e a minha necessidade do Senhor? O que essa narrativa ensina sobre isso? É assim que eu tenho que ler as narrativas, não é? E no caso aqui desse texto, a gente precisa buscar isso, entender o paralelo, o que é traçado aqui, que nos ajuda a compreender de toda essa redenção. Então, eu quero começar expondo esse capítulo 39 com esse propósito em mente, porque esse é o meu objetivo ao longo dessa semana. E deixa eu expandir um pouquinho mais esse objetivo ao dizer que eu não estou aqui treinando professores de escola dominical ou pregadores necessariamente. Eu gostaria que esse fosse um exercício até para a sua leitura devocional da Escritura. Isto é, que você lesse histórias, na hora que você está lendo a Escritura, que você lesse as histórias procurando sempre qual é o grande feito do Senhor. Já que o Senhor é o personagem principal de toda a história bíblica, qual é o grande feito do Senhor? O que Ele faz? Antes de eu ficar dizendo, seja como José, o que o Senhor faz? Qual é o grande destaque que eu devo dar aqui aos feitos do nosso Deus? O capítulo 38, que eu pulei de propósito, é um capítulo que não narra a história de José, mas faz contraste com a história de José. E eu não vou ensinar o 38, mas eu quero que você entenda, o 38 é a história do seu irmão Judá. A gente vai voltar nele, eu vou voltar a mencionar esse capítulo mais adiante na semana. Mas é a história de Judá que cede à tentação de uma mulher de uma maneira assim, tão fácil, contrastada com um José que não cede à tentação. Mas tem mais, Judá, as roupas vão ser usadas como prova contra ele, não é? Na verdade, ele deixou as suas roupas, enquanto no caso de José, as suas roupas lhe foram arrancadas, por assim dizer, na hora que a mulher agarra ele, a mulher de Potifar. Então existe assim um contraste interessante para poder mostrar como é que Judá se entrega para o pecado, enquanto que José não. Mas o que eu vou tentar fazer aqui é mostrar para você que existem 2 doutrinas nos sendo ensinadas aqui. Por quê? A redenção do capítulo 38 é a despeito de Judá. Isto é, a despeito do seu pecado, Deus faz nascer uma criança que a continuidade da Bíblia vai ensinar para a gente, que é o descendente Cristo Jesus. É dessa relação
promíscua de Judá que sai a descendência de Jesus. Não é do bom José. Então, no capítulo 38, a redenção acontece a despeito do mau comportamento de Judá. E a gente vai ver que no 39, a redenção acontece utilizando-se do seu servo José. Então existem duas doutrinas que eu vou chegar mais adiante aqui e vou tentar mostrar para vocês. Como é que a redenção acontece, às vezes, a despeito das fraquezas do seu povo, em outros momentos, utilizando o seu povo, como ele faz no capítulo 39, tá? Nós vamos então olhar para a presença do Senhor, que eu falei que aparece muito fortemente no começo e no final do texto. Olha de novo para o versículo 2. O Senhor era com José. Versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Aí diz no versículo 4 que José teve mercê, Deus logrou José mercê perante Potifar. E no versículo 5 fala que a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, né? E aí no final, nos versículos 21, novamente diz que o Senhor era com José, foi benigno. E no versículo 23 termina dizendo que o Senhor era com ele, tudo que fazia o Senhor prosperava. Está vendo? O Senhor, o Senhor, o Senhor. Então entenda que a presença do Senhor com José emoldura toda a narrativa. Ela está no começo, ela está no fim. A narrativa tem que ser entendida à luz dessa estrutura, tá bom? À luz dessa moldura. O que eu quero então expor para vocês nessa manhã é sobre como o Deus presente nas tribulações é parte do preparo do Senhor para que Ele nos utilize como bênçãos, como testemunhas às famílias da terra. Deus tinha prometido a Abraão lá atrás que através de Abraão Deus faria abençoadas as famílias da terra. Pois Deus fez isso através de Abraão de uma maneira a despeito do pecado de Abraão. Tem uma história, depois eu vou pedir para você, depois eu quero que você leia, eu não vou ler agora, mas no capítulo 12, que é o primeiro momento em que Abraão está começando a sua jornada numa terra estrangeira, não é? Lá em Canaã, não tem muito alimento, ele vai para o Egito, e lá no Egito ele mente a primeira vez sobre Sara não ser a sua esposa, pois quase que Faraó é castigado por Deus, e aí Deus poupa Faraó de cair nesse pecado. E olha que interessante, quando Deus poupa Faraó de cair nesse pecado, a gente percebe que Deus abençoa as famílias da terra a despeito do pecado de Abraão. Agora a gente vai ver o contrário, Deus abençoando as famílias da terra, utilizando o seu servo José, tá? A bênção sobre as famílias da terra vai continuar acontecendo, só que agora de uma maneira diferente do que aconteceu lá atrás, nessa história de Abraão. Deus fica menos, e por que é importante eu destacar aqui Deus presente nas tribulações? Porque para a gente fraca como nós, Deus fica menos visível à nossa percepção, em decorrência de termos expectativas não satisfeitas por Ele. Isto é, a gente consegue agradecer a Deus quando tudo vai bem, na chamada providência bondosa, ou na providência tranquila de Deus, porque é muito fácil reconhecer as dádivas do Senhor. Senhor, obrigado por esse lugar bonito, por esse café gostoso que a gente acabou de tomar. Senhor, obrigado pelos amigos que eu tenho. Mas nós somos frágeis em reconhecer a presença do Senhor quando as nossas expectativas não são satisfeitas. Então é muito interessante que no capítulo que vai mostrar a pior, digamos assim, um dos momentos mais tensos na vida de José, em que ele será injustiçado. Se ele já foi machucado pelo que os irmãos fizeram, agora ele vai ser colocado numa situação ainda mais vergonhosa, a despeito dele ser íntegro, não é? Que dói tanto. Mesmo assim, Deus vai se fazer presente de maneira notória, tá? Então a gente tem que lembrar aqui o Salmo 46,
Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aí o Salmo continua, por isso não temeremos. Aí ele vai mostrar, nós não temeremos a despeito de acontecer isso. O Salmo 46 é um testemunho dessa presença de Deus nas tribulações, tá? E eu vou falar aqui sobre a importância de nós sermos bênçãos, testemunhas às famílias da terra, à medida que revelamos nossa confiança no Deus presente em meio à tribulação. Então, vamos olhar para 4 cenas. A primeira é como é que o Senhor fez José prosperar, depois a tentação da mulher de Potifar, depois o que ela faz com ele quando ele não cede à tentação, e por último, a bênção de Deus quando ele está na prisão. Inclusive, parece que essas 4 cenas fazem uma espécie de história espelhada. Tem bênção no começo, bênção no fim. No meio tem tentação e perseguição, tá? É como se fosse uma história espelhada. Ela começa e termina como se fossem paralelos contrastantes. Eu quero começar então a primeira cena com os versículos 1 até o versículo 6, em que as coisas começam bem. Sabe por que é importante eu destacar isso? Lembra dos 2 sonhos de José? José tinha sonhado que ele seria destacado entre os seus pares. Ele é comprado por Potifar, e ele realmente começa a ficar destacado entre os seus pares. Por quê? Porque é sabido que um senhor como Potifar tinha dezenas de servos. Primeiro que ele já começa bem, porque ele serve dentro de casa. Servir dentro de casa significa um escravo de escalão maior do que os que servem no campo. Ele é alvo de maior confiança, porque ele está dentro de casa. Então ele é um servo doméstico. Em segundo lugar, ele se torna o principal dos servos, porque não existe nada que seja poupado dele, né? O texto destaca aqui claramente de que tudo é colocado debaixo das suas mãos. Olha só, versículo 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Então, veja que ele tinha tudo. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Isto é, até as coisas que José não cuidava tanto, embora ele fosse um administrador de tudo, mas ele estava dentro de casa, mas tudo na casa de Potifar passou a ser abençoado por causa da presença de José. Então, José é alguém que ascende rapidamente na casa de Potifar, tá? Os sonhos frustrados do capítulo 37 voltaram a ser uma realidade. Ele sonhou que outros se curvariam diante dele, né? Aí ele é desprezado pelos irmãos e vendido como escravo. De repente agora ele é um escravo exaltado. Afinal de contas, todo mundo na casa de Potifar bate continência para o José, só o Potifar que não, né? E a esposa de Potifar, que ele também não tinha domínio sobre ela. Ele vai dizer isso na narrativa, mas fora isso, todo mundo presta sua devoção a Potifar. Bem, quando parece que as coisas estão bem, a gente pode ter uma aplicação moralista. Estudando para essa passagem, um autor falou assim: tá vendo como é que Deus faz alguém bem sucedido no trabalho, não é? E eu posso falar aqui da importância de você trabalhar duro, que Deus abençoa quando você trabalha duro. Deus abençoa quando você trabalha duro, não é? Eu acho que essa não é uma boa maneira da gente aplicar. De novo, eu acho que ela é moralista, não é porque não seja errado trabalhar duro, não é isso. É porque a gente tem indícios de que no capítulo 37, José não era tão bom de serviço não. Você lembra que ele usava uma túnica de mangas compridas? Isso não é a roupa que se usa quando você trabalha no campo, entendeu? O moleque parecia meio mimado, você entende? E quando ele vai buscar os irmãos então, que fica perdidinho lá no meio do... Você fala, esse moleque não conhece, não está acostumado a ir para o campo não, Paulo. Esse menino não é bom de serviço não.
Então, na verdade, não tem nada de bonito em José trabalhar duro e vencer na vida. Não tem nada disso. Se o Senhor era com José, é porque Deus fez um moleque ruim de serviço, bênção na casa de Potifar. Até nisso, não tem nada de moralista. É a bondade do Senhor fazendo com que esse jovem prospere, a despeito de um treinamento inicial não tão promissor assim, não é? Então, essa presença é tão notória, a presença do Senhor, é por isso que eu estou destacando aqui como é que a gente tem que enxergar Deus na narrativa o tempo todo. A presença do Senhor é tão notória que até Potifar observa. Até Potifar percebe assim, ó, o seu Deus é com você, porque você coloca a mão, o negócio fica bom, rapaz. Você coloca a mão, o negócio fica bom. O seu Deus ama você. No que você toca, isso vai para frente. Ele percebe isso. Agora, como eu falei, a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer leituras, saltos mirabolantes, aplicando para nós que não façam sentido ao que o autor queria. Uma das coisas que eu falei ontem, e eu expliquei na primeira noite, a gente tinha que pensar quando a gente lê narrativas, assim, o que essa narrativa diria para os primeiros leitores, os leitores originais? Vamos recordar, Gênesis foi escrito para o povo que está nas planícies de Moabe, prestes a adentrar a terra prometida. E o que eles temem ao adentrar essa terra? Eles temem enfrentar gigantes. Eles temem não estar preparados para vencer as batalhas. Eles são temerosos. Mas o que eles perdem de vista? De que o Senhor é com eles. Sabe por que eu estou dizendo isso? Você lembra o que Raabe fala quando os espias vão lá ver como é que era Jericó? Raabe falou assim, ó, a fama do seu Deus está correndo. Todo mundo sabe que o seu Deus é poderoso. Engraçado, só eles que não. O que está acontecendo? Que só eles não enxergam que Deus é com eles. Raabe reconhece isso. Ela fala assim, ó, todo mundo sabe que o seu Deus é poderoso. O Senhor era com eles no deserto. Prova disso era coluna de fogo, lembra? Nuvem, fogo, a presença do Senhor dia e noite, o Senhor era com eles. Eles estavam morrendo de medo, esquecendo de que o que os fazia prosperar era a presença de Deus com eles. O que os fazia vencer é a presença de Deus com eles. Então, quando o primeiro leitor está lendo essa história contada por Moisés, ele devia falar assim, caramba, e eu aqui no deserto achando que nós não vamos dar conta. E eu aqui achando que eu não vou dar conta de combater. O Senhor é conosco. Eles deveriam ter essa conclusão. Eles não deveriam ter o que temer. É isso que é importante a gente entender. E eu quero que a gente faça a mesma coisa. Eu disse que às vezes a gente tem que olhar para detalhes do texto, né? Fazer uma leitura mais abrangente, uma imagem mais aberta, não focada, não é? Mais aberta, e fazer essa ponte para nós, na chamada imagem tridimensional. O que eu quero aprender com vocês? É de que a presença do Senhor conosco também é uma realidade verdadeira. Mas eu quero que você entenda o que significa a presença do Senhor contigo, que faz um paralelo perfeito com essa história. Deus é presente com o servo José. O que José está aprendendo devagarzinho? É que ele será grande quando ele aprender a servir. Ele será grande quando ele conseguir entender que a sua grandeza está no seu serviço. É curioso que o capítulo que mais fale de Deus presente com ele seja um capítulo em que ele é servo. É porque aqueles sonhos que ele teve na casa do seu pai, não é de que ele receberia todas as honras. Ele seria feito grande para o benefício deles. Entendeu? E Jesus teve que ensinar essa lição para os seus discípulos também.
Alguns chegaram para ele e falaram assim: Senhor, quando o Senhor entrar lá no reino, se puder reservar o lugar direito para mim, eu ficaria super feliz. Estou aqui, né, dando sangue pelo Senhor. Sabe como é que é, né? Direito para mim, esquerdo meu irmão, né? Não quero mais do que isso, só isso está bom. Vocês têm vontade de dar um peteleco, não? Vai ser orgulhoso, né, na conchinchina, porque só o lugar direito e esquerdo, não mais, entendeu? Só isso, assim, estaria bom para a gente. Mas Jesus vai ensinar para eles que aquele que quer ser grande no reino de Deus se faz servo. Não é interessante? O capítulo que vai falar da presença do Senhor na vida de José com mais destaque é o capítulo no qual José é servo. Ele é servo. Ele está ali porque Deus está preparando ele para servir a sua família. E é isso que Cristo nos ensina sobre vida cristã. Esse é o caminho de Cristo. Todo aquele que quer tornar-se grande deve se rebaixar, servir. Então entenda isso. Esse é uma amostragem de que o Senhor é contigo. Todas as vezes que você cresce, você não mostra que o Senhor é contigo. Todas as vezes que você serve por amor ao Senhor e ao próximo, fica evidente que o Senhor é contigo. Então, o texto está ensinando algumas coisas para a gente aqui sobre a presença do Senhor e como é que ela se torna visível na vida da gente. Bem, vamos para a segunda cena. A segunda cena é que tudo estava bom, até que o narrador prepara para o próximo momento. No final do verso 6 ele fala assim: José era formoso de porte e de aparência. Você fala, tem nada a ver. Estava tudo bem. Mas eu esqueci de mencionar, o José era um boa pinta. O cara era bonito, não é? E sabe o que é curioso? Isso não é dito de muitos personagens no Antigo Testamento. A gente tem menções a Saul ser mais destacado, Davi como um moço belo, não é? Mas não é dito de muitos. Então isso aqui é notório, o narrador está criando a situação para mostrar o que vai acontecer, como é que essa sua característica vai acabar sendo ocasião para a tentação. Então a sua beleza vai ser cobiçada pela esposa de Potifar. Então, com esse detalhe final, desse prólogo de que tudo ia bem, inclusive o moço era bonito, aí começa, então, versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Aqui começa então a sua provação, né? Ela está investindo nele. E isso aqui é crescente, tá? Porque o texto diz que ela é direta, não é? Inclusive, como não tem, a narrativa não é muito floreada, né? Você fala assim, nossa, essa mulher é muito, né? Não faz rodeios, ela chega lá e... Mas o texto vai dizer que ela fez isso constantemente. Então a tentação era contínua, provavelmente angustiante para ele, ter que sempre se safar dessa situação. No versículo 8 e 9, ele já responde recusando, mas o 10 fala, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela, estar com ela. Aí ela vai armar a um momento de tentar uma última vez, né, de forma mais intensa. Aqui a narrativa está explicando para a gente que assim como José cresceu na casa de Potifar, cresceu também a tentação em intensidade. E uma coisa curiosa que a gente aprende na escritura, e inclusive com a história de José, é que existem tipos de tentação diferentes, não é? Existe tentação que advém de sermos privados de coisas, é aquela tentação em que você quer buscar algo para te dar conforto. E existe a tentação que advém de tempos de bonança. É aquela em que você quer uma espécie de recompensa pelo bem que você fez, pelas coisas estarem bem, né? E aqui José está nessa, trabalhou bastante, não é? Ele agora quer um pouquinho de... poderia querer um pouquinho de recompensa. No entanto, o texto deixa muito claro de que ele é zeloso para com Potifar e para com o Senhor Deus.
versículo 9, de uma maneira muito bela, explicita quais são as suas duas motivações. Ele fala assim: Potifar não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como é que eu posso cometer tamanha maldade contra ele, contra Deus? Olha só, José está claramente aqui mostrando amor pelo próximo e amor pelo Senhor, os dois grandes mandamentos, né? Mas eu disse para vocês, e existe um contraste aqui com Judá. Judá cedeu à tentação. Judá, no capítulo 38, deitou-se com quem ele achava que era uma prostituta, que na verdade era a sua nora. Uma história feia, uma história cheia de engano, de tentação, de lascívia. Mas eu quero que você entenda que o Judá que faz coisas feias no capítulo 38, posteriormente será um Judá honroso. O que o 38 está nos ensinando em contraste com o 39? O 38, Judá não é justo, e no entanto Deus não o tira do seu povo. É isso que a gente chama em teologia de doutrina da justificação. Você também não é justo, Valdir, mas Deus não te tira do povo, porque Ele te faz justo baseado em outra coisa que não no seu comportamento. No capítulo 39, Deus está ensinando uma outra verdade. Ele está mostrando que José é aquele que é santo por causa da presença do Senhor, que é o que a gente chama de santificação. E aqui que eu quero ensinar uma coisa importante para vocês. A tentação do moralismo é que a gente fale sobre o que José tem que fazer. Faça como José. Veja, fugir da tentação é bíblico. Mas ao invés de você enfatizar o faça como José, que você transforma a descrição numa prescrição, você pega uma narrativa que é descritiva e se torna ela normativa. Você precisa aprender a enxergar o que o narrador está dizendo. Se tem uma coisa que o narrador está dizendo, é que o Senhor está no começo e o Senhor está no final. Se Ele é santo, é por causa do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Se o Senhor, se a presença do Senhor emoldura toda a narrativa, está no começo, está no fim, e Ele age em santidade, então é a presença do Senhor que o faz santo. E sabe que a gente aprende isso, inclusive no Antigo Testamento? O Senhor Deus promete colocar as suas leis no coração do povo. Tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Imprimir as suas leis. Derramar o seu espírito. Não pense que essas verdades elas são próprias só do Novo Testamento. Isto é, não é verdade que o Senhor Deus santifica cristãos só no Novo Testamento. As pessoas não eram santas no Antigo Testamento pela força da sua vontade. Elas eram santas porque o Senhor era com elas. E é isso que Gênesis 39 ensina. Então, a gente tem que aprender a não sermos legalistas. De novo, eu disse, ensinar a fugir da tentação não é errado. A Escritura fala disso. Paulo fala, foge das paixões da mocidade, Timóteo. Existe esse ensinamento na Escritura. O moralista não ensina aquilo que é errado necessariamente. Ele ensina o que é certo a partir de um texto que não ensina isso. Entendeu? Por isso que a pregação não parece tão ruim. Porque ele não ensinou nada de errado. Ele ensinou uma verdade bíblica, só que não é o que o texto diz. O texto virou pretexto para ensinar o que ele achou que estava no texto. O que eu quero destacar para vocês é que não é errado a gente falar sobre fugir da tentação, mas o principal nessa história é a presença do Senhor com José. Não é o fato de José ter fugido da tentação, isso é o principal. É a presença do Senhor com ele que faz ele esse jovem, que faz dele esse moço santo. Bem, continuando aqui. A cena 2, ela termina com a mulher investindo de maneira mais intensa, e ele até foge de uma maneira tão louca que as roupas ficam na mão dela.
Ela se jogou para cima dele, ele se livrou dela e as roupas de fora dele ficaram na mão dela. E aí, a partir do versículo 13, ela deve ter se enchido de ira e disse: se ele não quer se deitar comigo, então eu vou acabar com ele, não é? Então, o que é uma paixão descontrolada, não é? Ela não tem interesse pelo outro, ela tem interesse por si mesma, não é? Porque na hora que ela não é satisfeita, ela se vira contra. Ó, que paixão descontrolada. Então, ela trama, a partir do versículo 13 até o versículo 20, ela trama um engano, fala: ele veio aqui, tentou deitar comigo, eu gritei, ele fugiu. E aí Potifar vem e fica irado e coloca José numa prisão. Tem uns detalhes aqui que eu quero destacar para vocês, fazendo aquele zoom que a gente vai olhar para detalhes no texto. E são detalhes que normalmente passam desapercebidos, mas o autor bíblico, ele gosta muito de brincar com palavras. Por exemplo, no começo da história, diz que José tinha tudo em suas mãos. Nada da casa de Potifar foi vedado das suas mãos. Ele tinha controle do que ele fazia. Versículo 3 fala que o Senhor fazia prosperar nas suas mãos. O versículo 4 fala que tudo na casa lhe passou as mãos. O versículo 6 fala que tudo o que tinha confiou às mãos de José. É de propósito, ele está enfatizando que José tem controle. No final, ela tem controle dele, porque as roupas dele estão nas suas mãos. Ele gosta de detalhes, o narrador gosta de chamar a sua atenção. Antes, Potifar viu que o Senhor era com ele. Agora a mulher põe os seus olhos nele. Então, assim, esses contrastes mostram que a situação de José vai mudar drasticamente. E o que é importante entender agora, porque eu disse que o tema dessa passagem é a presença de Deus em meio às tribulações, é que nós somos tentados a não enxergar Deus em meio às tribulações. Mas existe um detalhe aqui na passagem que não pode passar desapercebido. E aqui de novo eu estou fazendo imagem aproximada, dando um zoom para a gente olhar para um aspecto cultural interessante. Dizem os comentaristas de que Potifar não devia ter mandado José para a prisão, porque tem várias culturas que testificam de que a tentativa de estupro era suficiente para matar. Por que José vai para a prisão? É possível que Potifar conhecesse a esposa que tinha. Isto é possível que ele soubesse do seu caráter duvidoso, porque ele coloca José na prisão dos prisioneiros políticos do rei, que é um lugar de sofrimento mais ameno, onde ele tem controle dos prisioneiros, porque Potifar é o chefe da guarda. Entendeu? Se ele tivesse acreditado, por isso que olha que curioso, versículo 19 fala assim: tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como ele tinha dito, desta maneira me fez o seu servo, então se lhe acendeu a ira. É engraçado porque o texto não diz por que ele ficou irado. O que é mais natural a gente ler é que ele ficou irado com José, mas o texto não diz. É possível que a sua ira tenha sido assim: de novo vou perder um servo bom. Desgraçada. Entendeu? Mas fazer o quê? É possível. Não estou dizendo que isso é afirmado explicitamente, mas é curioso que ele tenha colocado José numa prisão de prisioneiros políticos. Lembra que no capítulo seguinte vai mostrar homens que foram presos lá por Faraó, não é? Que era um lugar onde ele tinha controle. Entenda, presta atenção. O fato dele não ter sido morto, é aqui que é a história importante. E sim colocado na prisão, é providência de Deus. Deus presente nas tribulações. Até nessa hora, Potifar não aplica sobre ele a pena que era justa. Se ele sabia do caráter duvidoso da esposa, que eu estou especulando,
é o que muitos estudiosos afirmam. Ou se de repente deu na telha de, dessa vez eu não vou matar, não importa. O que importa é que Deus o preservou. Ele merecia morte, de acordo com as leis do Oriente Próximo. Mas ele não morre, não é? Ele é preso. De novo, Deus presente na tribulação. E olha aqui, como isso aqui é importante. Se a presença de Deus é a frase do início e do fim do capítulo, emoldurando a narrativa, como eu estou falando o tempo todo, então a lição que a gente tem que tirar para nós é que os resultados amargos de uma postura correta não apontam para a distância de Deus para conosco. Estou fazendo agora um salto, uma ponte de aplicação para nós. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não poucas vezes a gente se questiona se a gente tomou uma decisão correta quando os resultados são ruins. Caramba, será que eu fiz a vontade de Deus? Afinal de contas, só deu errado, cara. Né? Parece que só deu resultado ruim. Não é incomum a gente questionar se nós agimos prudentemente ou não com base nos resultados. Não é incomum. A gente faz esse questionamento com frequência. E o texto está ensinando para a gente que o resultado de ser perseguido injustamente não deveria ser prova de qualquer abandono de Deus. Pelo contrário, o texto o tempo todo fala: Deus era com José, o Senhor era com José. Sabe por que essa lição é preciosa para nós? Porque quando Cristo fala sobre bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça, a gente perde de vista que Deus é presente conosco quando somos perseguidos por causa da justiça. Não é só a honra ou a estrelinha de ter sido íntegro, é que a presença de Deus está conosco nesse momento de tribulação, nesse momento de perseguição. Esse é o ponto. Eu acho que na cabeça ou no coração de muitos de nós, e eu vou me incluir com vocês, a gente gostaria de fugir da tentação e receber bênção. Entendeu? Sabe aquela saída triunfante? Final feliz? Mas não é isso que acontece. Na história não é isso que acontece. Ele não sai e vira segundo no reino egípcio. Potifar falando assim, mesmo com a minha esposa aqui, duvidosa de caráter, dando em cima do cara, a moleque aguentou. Faraó, pode pegar, como você é bom de serviço. Não acontece isso. Ele vai para a prisão. Percebe que o texto está ensinando para a gente a presença do Senhor a despeito das consequências. A despeito das consequências, o Senhor é presente. A gente tem que então aprender a não ler algum tipo de distância de Deus ou bobagem da nossa parte quando a gente agiu corretamente, só porque os resultados não vieram. Inclusive, a gente quer fugir da tentação, mas não quer o custo de fugir da tentação. Isso é muito interesseiro, não é? Muito legalista, inclusive. A gente quer recompensa de ter fugido da tentação. Muito legalista. Você quer fugir da tentação e Deus vai lá abençoar o seu negócio. Olha lá, deu certo, tá vendo? Tá vendo como é que é esse legalista? Você percebe? Porque a gente quer o prêmio como resultado de sermos corretos, esquecendo de que a presença do Senhor é o nosso deleite, quando a gente foge da tentação e experimenta nada de bom a não ser o Senhor. Uma frase que eu aprendi com o Tim Keller, que muito me marcou, ele fala assim: a gente só aprende que Jesus é tudo que nós precisamos, quando Jesus é tudo que nós temos. Verdade, cara. Por isso que Deus se faz presente na tribulação e Ele passa a ter a gente passa a ter uma percepção mais preciosa dEle, quando a gente perde as outras coisas que a gente tanto gosta, tanto ama. A doçura da presença de Deus na tribulação é o que José vai experimentar. Não que não tenha sido difícil, mas é importante a gente falar da presença do Senhor no capítulo em que ele sofre injustiças.
Terminando, versículos 21 a 23 é a cena final, em que Deus faz de novo ele prosperar lá na prisão, não é? O Senhor era com José, ele foi benigno. Foi benigno significa que o Senhor foi amoroso para com ele. É um termo que fala do compromisso pactual de Deus, amoroso de Deus com os seus. É uma expressão muito querida no Antigo Testamento. É o Hesed do Senhor Deus. É o amor leal dele para com o seu povo. E então Deus fez ele prosperar diante do carcereiro. O carcereiro também confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, mostrando que Deus se mostrou presente na tribulação. O maravilhoso plano do Senhor não nos livra de tribulações e humilhações, mas nos conforta com a sua presença. Deus trabalha em nossas vidas até quando não conseguimos sentir sua presença, até quando não conseguimos rastrear a sua mão. Perceba isso, como isso é importante. Nós gostaríamos de ver às vezes, experiências tangíveis da presença do Senhor. Mas a presença do Senhor é artigo de fé, não de vista. É um artigo de fé. Eu creio que Ele está presente. Eu não vejo que Ele está presente. Essa é a confusão que muito evangélico faz. Senhor, faz-nos sentir a Tua presença. Ele quer prova sensorial. Senhor, eu quero ver a Tua bênção. Ele quer prova sensorial. A Escritura ensina a gente a crer que Deus está presente, mesmo quando a sua presença não nos é tangível. A presença de Deus é artigo de fé. É algo que você declara crer, antes do que ver. Quero terminar mostrando que há várias coisas nessa história que apontam para Cristo. Ao longo da história a gente vê um paralelo muito interessante entre José e Jesus. Por exemplo, ele é o amado pelo seu pai, desprezado e vendido pelos seus irmãos. Ele é tentado e perseguido por causa da justiça. Ele é considerado um malfeitor mediante um tribunal injusto. E por último, ele é exaltado sobre os seus irmãos. Percebe como tem muita coisa na história de José para as pessoas enxergarem José um tipo de Cristo? Muita coisa, não é? O paralelo é para que José nos aponte para o nosso representante e preservador do povo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas também há momentos em que José é José, um homem como nós, não Jesus. Se José é descrito como formoso, Jesus é descrito como desprezível de aparência. Se José fugiu da tentação, Jesus a enfrentou para ser vitorioso em nosso lugar. Olha que interessante. E de fato é diferente, José é como a gente. Ele não pode enfrentar a tentação. Cristo é que consegue vencer a tentação, não é? Vencer no sentido de triunfar sobre ela. A Escritura ensina para a gente: foge dela, não enfrente ela de peito aberto. Seu Salvador fez isso. Se José teve o Senhor Deus presente com ele na humilhação, Jesus experimentou a ausência do Pai substitutivamente. Então existem paralelos e contrastes. Mas o que eu quero terminar ensinando a vocês é a importância de compreender que ser cristocêntrico não é só a gente achar alguma ponte no texto que parece falar da obra de Jesus. É mostrar que toda a redenção aponta não só para o que Deus faz por você, mas o que Deus faz em e através de você. A Escritura fala disso. E essa história tem tudo a ver com o que Deus fez em José e através de José. Porque Deus fez esse homem santo e fez esse jovem testemunha, a ponto de Potifar enxergar a presença do Senhor com ele. Percebe? O que eu quero destacar aqui a vocês é que quando a gente falar de uma história como essa e falar da santidade de José, e ele é santo aqui, a gente não pode fechar os olhos para isso, não é para eu estimular você a imitar José, é para falar da bênção de Deus em fazer José quem ele foi,
de deixar de ser aquele menino de 17 anos, todo cuidadinho e mimado pelo pai, para se tornar um moço assim, cobiçado pelos senhores do Egito. Cara, que Deus é esse que transforma aquele menino nesse aqui? Que Deus é esse? O nosso destaque tem que ser para a grandeza do Senhor, não para a grandeza de José. É o espetáculo da doutrina da santificação, que pega umas porcarias como nós assim, ó, e transforma em instrumentos nas suas mãos. É assim que o nosso Deus tem que ser honrado. E é assim que eu quero estimular você a compreender esse texto, tá bom? Nós vamos encerrar com uma oração e amanhã a gente continua aprendendo um pouquinho mais sobre essa presença do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, Tu és nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, não devemos temer. A verdade é que nossa vida é repleta de medos. Se nós formos honestos, Senhor, nós temos medo de perder os nossos amados. Nós temos medo de que o nosso casamento piore em seu relacionamento. Nós temos medo de que os nossos filhos, educados na palavra, se desviem. Nós temos medo de que o negócio que nós iniciamos não prospere. Nós temos muitos medos, Senhor. E nós nos esquecemos de que o Senhor presente conosco devia ser alvo do nosso conforto, de nossa coragem. Coragem para sermos íntegros a despeito das tentações que nos cercam. Meus irmãos e eu andamos neste mundo de tentações e somos tentados inclusive a nos orgulharmos quando nós não caímos em tentação. Ah, Pai, não foram poucas as vezes em que nós contamos sobre histórias de provação, só para terminar a história dizendo que a gente não caiu. Quanta hipocrisia, Senhor, de falarmos do bem que nós fizemos, e não destacarmos o Senhor que nos santifica. Perdoa-nos por isso. Ensina-nos a enxergar o Senhor na Escritura. Ensina-nos a enxergar que é o Senhor quem nos santifica, a despeito de nós. Ensina-nos a perceber que é o Senhor quem nos faz puros, quando somos puros. Tira de nós qualquer soberba e ensina-nos a servir desprendidamente. Oramos em nome de Jesus. Amém.